Olá para vocês que acompanham o canal Magias e Ensinamentos. Meu nome é Henrique, eu sou orientador espiritual e hoje eu venho falar sobre um tema chamado praga, né? Mas, antes de mais nada, eu peço a todos vocês que se inscrevam no nosso canal. Clique aí no sininho para receber todas as notificações e ficar por dentro das novidades. E também não esqueça de interagir com o nosso canal, de comentar, de dizer o que você achou. Muito bem. Então, praga pega mesmo? É o que você vai saber no vídeo de hoje. Talvez você não saiba, porque isso existe, né? Mas algumas pessoas sempre são espraguejadas. Tem pessoas que realmente parecem, né, como um imã, né? Quando ela roga uma praga, aí acaba pegando na outra pessoa. Maldição, praga, feitiço, pega mesmo? Lembrando que os filhos da orixá Nanã têm mesmo boca de praga. Isso não é uma grande qualidade, né? Porque pessoas que fazem isso, elas carregam um peso energético negativo com elas, em torno da vida delas. Elas acabam baixando o padrão vibratório delas, porque elas se conectam com emoções negativas ou inferiores pela força da palavra. Existem pessoas que nós chamamos de almas negras. São pessoas que, por suas frustrações, por suas ambições desmedidas ou simplesmente, utilizam trabalhos espirituais para atingir as pessoas. Por incrível que pareça, as pessoas mais próximas são aquelas que você já ajudou, e que dizem que são as mais amigas, são as que mais realizam feitiços para prejudicar, E que geralmente se incomodam, com a vida daquelas pessoas, Elas invejam aquelas pessoas que acabam desejando o mal. Quando nós falamos de praga e maldição, as pessoas precisam entender o seguinte: não depende de uma entidade, de um santo, de uma coisa ruim, ou mesmo de um demônio, como muitas pessoas pensam, amaldiçoar uma pessoa, não. Nós, seres humanos, somos dotados de forças espirituais. Todo ser humano. Uns desenvolvem espiritualmente, seja em qualquer religião, ou através de uma meditação. E as pessoas, passam a fazer com que a sua força cresça. Outras, por exemplo, têm um pouco menos. E essa força espiritual é que muitas vezes protege as pessoas exatamente de coisas tão pequenas do nosso dia a dia, tais como você pode ficar na fila de um banco, e aí vem uma pessoa que passou à frente, furou a fila. Aí vem a pessoa e fala: tomara que essa pessoa se ferre, Aí que está a chamada praga, Você não sabe, mas às vezes a força interior daquela pessoa que está desejando isso, ela pega em você. Aí você deve um dinheiro para uma pessoa que não está podendo te pagar no momento, naquele mês, Atrasa para um amigo ou uma amiga, que fica morto de raiva e te deseja o mal. Mesmo que você ache, mas isso foi pouco, São pequenas coisas que, por falta de cuidados espirituais, elas se tornam grandes e acabam virando pequenas pragas todos os dias, várias vezes. São essas pequenas energias ruins e nocivas que as pessoas jogam nas outras no dia a dia, que no momento em que você está mais vulnerável, mais enfraquecido, É aquele famoso dizer: água mole, pedra dura, vai batendo, até que um dia ela fura mesmo. É quando você acaba batendo com o carro de tanto que seu vizinho te inveja e vira uma coisa ruim, quando o vizinho diz, por exemplo: aí, só quer exibir o carro bonito, pra que isso, Como se você não tivesse o direito de ter um carro bonito e de se vestir bem.
A praga, a maldição, não se tira passando ovo, pipoca. Infelizmente, não é assim. Existem banhos específicos, tá? Existem divindades específicas, né? Que nós podemos invocar para fazer oferendas. Isso são procedimentos para limpar uma pessoa. Existem alguns banhos, tá? Específicos. Então, assim, existem banhos que a pessoa precisa lavar a cabeça, dentro de um preceito, às vezes no mar, né? Esse preceito é determinado pelo jogo de Búzios, tá? São sequências de banhos que a pessoa passa, como por exemplo, dendê no corpo, usa um sabão, com magias preparadas. Neste caso, é muito importante fazer oferendas a Yamin ou Xorongá, ou para Egungun, oferendas para a terra, para tirar praga quando a maldição é bem colocada. Existem aqueles casos que a gente vê muito de perto, por exemplo, a mãe que não aceita a namorada do filho e começa a espraguejar. Eu já vi muitos casos assim. Isso vira uma guerra energética muito pesada. Muita gente fala para mim assim, porque praga de mãe e de madrinha pega. Então, dependendo, realmente pode pegar mesmo. O que tem nesse contexto é o peso energético, porque no calor das emoções a pessoa joga a praga com o ódio, o desejo de vingança. São as emoções negativas. Para você quebrar uma praga, para você que não tem condições de fazer um trabalho, é bom a limpeza, procure fazer sempre Salmo 30, leia em voz alta 3 vezes ao dia. A pessoa que é vítima de praga, de demandas, ela tem que fazer ebós, limpezas, ela tem que cuidar do lado espiritual dela, para ela se proteger e não ficar sendo tão vulnerável a essas energias aí pesadas. Quebrar a praga, maldição, é um trabalho constante, tá? Em casos mais graves da praga, além da pessoa perder tudo, ela pode ter problemas também de saúde, tá? Então, no caso, por exemplo, tem a mãe que vê o filho se casar e tem a mãe que quer ver o filho eternamente dependendo dela. Se essa mãe tiver que aprender com a vida, ela vai aprender da pior forma possível. Porque muitas das vezes você tenta dar uma orientação para uma pessoa, que nada, ele é meu filho, vai ter que pagar, porque elas abrem a boca com ódio e falam mesmo, eu já vi isso. Geralmente essas pessoas, quando elas falam das suas feridas em relação às pessoas que elas espraguejam, elas falam cheias de ódio. Elas podem mesmo passar por provações de uma doença. Essas são as chamadas almas negras. A praga, ela pode sim destruir a tua vida, ou a de um casal, ou de uma pessoa, ou de um ser, ou no outro contexto também, fora de um casal. Então, a praga, ela se constitui em uma energia muito nociva, que ela vai minando a tua vida, principalmente se você não se cuida espiritualmente. Tem pessoas que chegam para mim e dizem assim, eu sou protegido e a praga não me pega. Né? Se fosse assim, não precisaria ninguém fazer nada. A praga, ela pode vir da mãe, da madrinha, da vizinha, de um parente com ódio de você, que não lhe quer bem. A praga pode ser de um chefe ou de um funcionário, ou vice-versa, né? Existem vários casos diferentes de praga, não é só de mãe, não é só de vizinha. A gente tem que lembrar, em específico, que a força de uma mãe no momento de uma praga é muito forte, é muito pesado. Uma mãe que blasfema, espragueja ou amaldiçoa seu filho, ela está fechando o caminho dele. E o pior é que quando vem da própria mãe, nesse caso, a pessoa tem que buscar uma rezadeira, buscar participar de giras de preto velho, tomar passe. A coisa é muito séria, porque a praga, ela pode sim destruir a vida mesmo de uma pessoa aos poucos. Você que foi vítima de uma energia lançada, né? Pode sofrer bastante com isso. Então imagina aí, uma pessoa que chega para mim e fala,
Eu só vivo brigando com minha esposa aqui em casa e tudo quebra, nada dura. Né? E quando vai dormir se sente mal, tem pesadelos. Tem uma espécie de cobrança nessa situação aí, que a pessoa foi vítima de praga. Nesse caso das mães, né, que sentem como se fosse dona dos filhos, porque criaram os filhos, né, elas têm uma sensação de que os filhos estejam assim sendo ingrato a ela. Geralmente eu vejo muito isso, tá? E acham que podem interferir na vida deles depois de adultos. Só que não deveria ser assim. Geralmente, quem tem esse costume de fazer isso são pessoas ruins, de alma e de coração. Não são pessoas bondosas. Uma pessoa boa de coração, por mais que seja contrariada, que não goste da nora, ela jamais vai espraguejar alguém. Tem pessoas que estão tentando até hoje se libertar de uma praga e não consegue. Por quê? Porque a força da praga pega. Isso é que eu quero dizer nesse vídeo. Um outro exemplo bem diferente, você que foi convidado por uma grávida, uma mulher grávida, para ser padrinho, né? Ou ela te pediu um favor e você negou, isso pode não ser muito bom espiritualmente para você. Negar favores a uma mulher grávida. Isso não é uma superstição, é fato. As pessoas levam isso como se fosse uma brincadeira e riem, acham engraçadinho, bonitinho, mas não é uma brincadeira. É algo sério. Então, tem pessoas que negaram coisas a mulheres grávidas e aí começa a nascer o chamado ter-sol, aquela bolinha no olho. É uma energia que fica ali com a pessoa, né? Para você que busca sempre se proteger contra pragas, faça sempre preces, mantras, relaxamentos, conecte com sua espiritualidade, independente da religião, e mantenha um contato com a natureza. Pratique o bem, faça caridade e não permita que o ódio faça moradia no teu coração, por mais que você tenha passado por situações muito difíceis. Todos nós estamos sujeitos a tudo isso. Passamos por isso para aprender. Cada ser humano reage de uma forma diferente diante da sua própria experiência em relação a essa questão. A lição que temos que aprender com tudo isso é que a humildade ela é para poucos, tá? Tanto de quem vai levar a praga, quanto de quem espragueja alguém. E isso pode se tornar até mesmo um problema kármico, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, recomenda aí para um amigo, para alguém que gosta desses assuntos. Eu vou ficando por aqui, deixo assim o meu abraço de luz a todos e paz profunda.